Amém. Então, dando prosseguimento à nossa escola bíblica, finalmente agora vamos acabar o livro de Colossenses, capítulo 4. Domingo passado nós não tivemos, por motivo de força maior, e esse domingo então nós vamos encerrar essa escola bíblica. A partir do domingo que vem, o irmão Zé Renato vai dirigir a escola bíblica tratando do livro de 1 Timóteo, tá? 1 Timóteo. Venham, eu já disse no domingo que vem, vou repetir, é para ler em casa, 1 Timóteo, chega aqui com dúvida, chega aqui, arrancar o couro dele, tá? Mas é importante ler em casa, estar acompanhando o que está sendo tratado. Muito bem, Colossenses capítulo 4 vai dizer assim, vai ser rapidinho, tá? Porque esse pedacinho é pequeno. Vós, senhores, fazei o que for de justa e equidade a vossos servos, sabendo que tendes um Senhor nos céus. Então, essas divisões, a gente já falou isso, essas divisões de capítulo, elas acontecem postas depois, não foram feitas na época, né? Então esse pedacinho podia estar junto com o pedaço anterior do capítulo 3, né? Porque estava falando sobre marido, sobre mulher, sobre filhos, e agora sobre senhores, mas tudo bem. Então ele continua, né, dizendo que nós que somos, quando estamos na condição de senhor, ou seja, quando temos funcionários hoje em dia, né, aplicando hoje em dia, pessoas ao nosso serviço, então devemos agir com justiça e equidade, sermos justos com os nossos servos, tá? E aí versículo 2, né, perseverar em oração, velando nela com a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, duas coisas aqui nesse trechinho. O apóstolo Paulo, ele está orientando a igreja de Colossos, que é uma igreja que ele tem orgulho, uma igreja que ele considera uma boa igreja, que eles precisam perseverar em oração uns pelos outros com ação de graças, ou seja, nós precisamos ter uma atitude de gratidão para com tudo que Deus tem feito por nós, não só em relação às nossas coisas que a gente ganha, material, mas especialmente, principalmente, pela nossa própria salvação, né? Temos a consciência de que nós não somos dignos de nada, nem da nossa salvação, nem das coisas que a gente ganha nessa terra também. Amém. Tá? Essa terra é um vapor, passa rápido, e a gente sabe que às vezes a gente faz um esforço, se dedica a alguma coisa e aquilo não frutifica. E outra coisa que a gente nem fez, aquilo frutifica. Assim é a nossa vida. A gente planeja e tal, mas os planos do Senhor estão acima de todas as coisas que nós podemos almejar, porque Ele é o nosso Senhor. Amém. É Ele que é soberano sobre nós. Então, estarmos perseverando em oração e velando juntamente com ação de graças. Essa semana, né, o filho do irmão Zé Renato ficou doente, já ligou, poxa, ora, e nós oramos de noite na casa, as crianças oraram, porque é importante. Alagamento, teve a questão do alagamento, risco de ter uma chuva. Eu vi que quando teve aquele temporal, aquela vez, foram 8 milímetros. Posso estar totalmente enganado, tá? Posso estar falando informação. Mas o anúncio é que seriam 600 milímetros. 600 milímetros de chuva, né? Ou seja, seria uma coisa absurda, ia destruir a cidade, destruir tudo, que a nossa cidade não aguenta, se for essa proporção mesmo. Enfim, nós oramos e passou aí todo o tempo sem chover. Ah, não foi porque a gente orou. Bom, não sei. Eu sei que nós oramos, nós pedimos. E Deus não deixou a chuva cair. Se foi por nós ou não, não sei. Ele poderia ter mandado a chuva do mesmo jeito. Ele é soberano. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos aproximar de Deus como um pai, com ousadia, e pedir as coisas. Então a gente chega diante de Deus e pede, olha, poxa, temos uma situação delicada entre os nossos membros, a chuva pode, por favor, peço que... Aí se ele falar assim, não, eu quero mandar a chuva, ele vai mandar. Eu acho que um pouco hoje, pode ser prepotência, mas eu acho que é um pouco, que na verdade ter um coração mais crente, de que
Deus ouve realmente nossas orações. E é por elas mesmo. Já ouviu elas todas, orações muito específicas. Sim, a gente tem inclusive temos um vasto testemunho até gravado de várias coisas que aconteceram no nosso meio. Então, Deus ouve a nossa oração e somos gratos por isso. Mas Ele poderia, muito bem, fazer diferente, porque Ele é soberano. Ele não está a nosso serviço. Nós estamos a serviço dEle. Mas como é um Pai generoso, tem nos atendido, graças a Deus. E aí... fala. Temperada com sal. O que significa? Vou chegar lá. Orando também, juntamente por nós. E aí nós é o apóstolo Paulo, né? Timóteo, as pessoas que estão escrevendo essa carta, né? Os líderes em geral, quem estivesse junto dele. E aí eu peço também que os irmãos orem por mim. Orem por mim para me dar força, para fazer. E olha que interessante, o que ele vai dizer aqui. Para que seja aberta, aqueles que pregam, aqueles, quando diz por nós, aqueles que estão evangelizando, né? Para que seja aberta a porta da palavra. Então nós precisamos orar por isso também, para que Deus abra oportunidades para que nós possamos pregar a palavra, ganhar almas para Cristo. E aqui nisso tudo, né? Claro que o apóstolo Paulo aqui estava preso, né? Então ele queria poder falar de alguma forma, né? Devia ser difícil para ele evangelizar preso. Mas acabou que no final, né, você lendo a história dele, as pessoas iam até ele constantemente, né? Mas precisou orar, teve que orar ali, né? Tudo isso. Ou pelo menos pediu oração. Para que o manifeste como me convém falar. E aí vem uma orientação para nós aqui. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Então, qual é a sabedoria que nós precisamos ter para com quem está de fora? O que vocês acham aí? Remir o tempo. Andai com sabedoria com os que estão de fora, remindo o tempo. Então, é para não andar com quem está de fora? Não, é para andar. Mas como? Remindo o tempo. O que é remir o tempo? Quem sabe? O que é remir? Fala, Samuel. Você vai falar? Fala. Não. Remir o tempo é administrar bem o tempo, gerir o tempo, tá? Então, o que eu entendo? Para você não perder muito tempo, tá? Para você andar com os que estão de fora, mas não perder muito tempo, remindo o tempo. Isso se aplica a tudo na vida. Remir o tempo é uma ordem que o apóstolo Paulo dá, a Bíblia nos dá, né? Em tudo, né? Então, aproveitar bem o nosso tempo, gerir o nosso tempo, não desperdiçar tempo com besteira, remir o tempo. É isso. Poxa, eu vou falar de uma fraqueza minha. Eu não gosto de falar minhas fraquezas, porque depois elas são usadas contra mim, né? Mas, enfim, é uma fraqueza. Às vezes, ficar vendo vídeo de bobeira, uma fraqueza que eu tenho. Vídeo do pessoal jogando garrafa para ficar em pé, assim. O cara pega, joga o frisbee atravessa a sala e tal, cai lá dentro. Eu acho que é mentira. Mas eu sempre fico tentando ver como é que ele fez isso. Eu acho que não é possível que ele conseguiu. Direto, eu gosto. Não, às vezes para, mas sempre que o YouTube me mostra, eu... interessante. Clico. Aí me distraio ali vendo. Enfim, ele me conhece, o YouTube me conhece. Aí eu clico ali. Só que eu clico em um, aí eu fico vendo o outro, perco tempo. Então isso é o oposto do que a Bíblia manda. Tá? A Bíblia manda remir o tempo. Então se eu tiver compromissos para fazer, sei lá, eu tenho pessoa de trabalho para fazer, tenho sermão para preparar, e aí tem gente de fora me ligando ou tentando consumir o meu tempo. É para eu remir o tempo. Não é para ficar longe das pessoas, é para eu remir o tempo. Que essa não é a prioridade. A prioridade é fazer as coisas que tem que fazer para o Senhor. Lembrando, ter em mente que eu tenho que saber administrar as minhas palavras. Como é que eu vou falar com ele? Por isso que ele vai dizer, a vossa palavra seja sempre agradável. Então não é para eu chegar e falar, chega, eu não posso falar com você não. É para eu conversar na boa, agradável, temperada com sal, uma palavra saborosa, né? Que dê um gostinho. O que é o sal, Zé? Fala você, o que é o sal? O sal na Bíblia ou o sal? Sal na Bíblia, na Bíblia. Na Bíblia é realmente um gosto que é agradável a Deus. Então assim, as ofertas são ofertadas
temperadas com sal, que as coisas que a gente fala são para Deus. E é lógico que se é para Deus, vai também ser bom para a pessoa que está ouvindo. Eu perguntei porque eu vi um vídeo do cara falando que o sal falar do sal porque o sal sempre deixa com sede, com vontade de beber água. Tá bom também, pô, pode ser também. Eu gosto dessa analogia, eu gosto. Não é boa, porque não é. Mas assim, se você falar as coisas salgadinhas, né, não tiver muito salgada, é porque você vai querer beber água. Jesus é o rio de água viva. É o que ele fala. Então. É o que ele diz. Tempero com sal é para Deus, que se ficar sonso, Deus não se agrada nada. O tempero na Bíblia, né, no meu entendimento, é a própria palavra de Deus. Sim, é a própria palavra de Deus, que lá diz que se você não temperar, fica insosso, né, fica morto, não é isso? Então a vida está no próprio Senhor Jesus, na palavra de Deus, o tempero é isso. Então quando ele diz aqui, no meu entendimento, que é para você falar, se era agradável, né, a sua palavra seja agradável, sempre agradável, temperada com sal, é para você não ficar falando sobre outras coisas. Você dá uma temperada com a palavra de Deus. Você está conversando ali, você dá uma temperada com a palavra de Deus. Enfim, para que saibais como vos convém responder a cada um. Até porque, se você convive com pessoas de fora e não tempera as suas palavras com sal, com a palavra de Deus, vai ter um momento que isso vai lhe ser questionado. As pessoas vão dizer, você é cristão? Você é cristão? Aí você vai ficar sem graça. Pô, eu sou. Não, eu sou. Você está aqui, convive comigo há 10 anos e não sabia. Então, enfim, tempera as suas palavras. Amém. Tá? Para que você saiba como vos convém responder a cada um. Pois é, e aí você vê esse tempero com sal que você falou, né? A pessoa nem sabe que você é cristão. O temperar com sal, a Bíblia mostra em outras passagens que é para Deus, né? Que o tempero é para Deus, para agradar ao gosto, a palavra de Deus. Como que você estaria agradando a palavra de Deus se as pessoas nem sabem, você não manifesta através da sua vida? Quer dizer, sim, a sua relação com Deus, né? Porque se você se relaciona com Deus, isso vai aparecer. Na verdade, assim, esse saber, o exemplo que eu dei também nem seja tão bom. Porque assim, tem gente que não é para você ter jargões crentez, né? Você está falando, porque o varão, porque falar coisas como se fosse crente, entendeu? O tempero é a própria palavra de Deus. Então você tem um linguajar que faz as pessoas acham que esse cara deve ser da igreja, né? Porque fica usando esses termos. Nem consigo pensar assim, muitos exemplos, mas vocês entenderam, né? Em nome de Jesus, todo mundo usa. Ficar usando em nome de Jesus, ou ficar, não, Deus tem uma palavra profética, ou qualquer coisa assim que não tem nada a ver com o que a gente crê. O que a gente crê? Na palavra de Deus. Então a gente tempera com a palavra de Deus. Como? Conhecendo a palavra de Deus. É um ciclo. Por isso que isso aqui se repete ao longo de todo esse livro de Colossenses aqui. Então você conhece a Bíblia, estuda a Bíblia, fala com as pessoas sobre coisas da Bíblia. Não precisa ser jargão, se eu falar exatamente o que você está. Se eu ler a Bíblia, eu conheço a Bíblia, ele está no meu coração, por exemplo, eu vejo ali assim, mas eu vou morar com meu namorado, ou com minha namorada, etc. Não, isso está errado. Isso já é falar da Bíblia, isso já é mostrar que crê em Deus. Isso, e é assim, e isso dá oportunidades para que as pessoas perguntem coisas, como, por exemplo, mulheres, como, por exemplo, recentemente, né, tive essa discussão sobre orar ou não orar repetidamente. Orar ou não orar repetidamente. E aí, assim, a Bíblia é muito clara que não. Mas se você não se estabelece naquilo aí, você fica na dúvida. Bom, eu falei que ia ser rapidinho, né? Eu não quero ficar estendendo muito. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Então, Paulo está mandando lá, né? Tíquico e depois Onésimo também, né? Para falar como é que ele estava. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Então, eu acho muito importante a gente manter essa cultura de enviar pessoas lá para visitar outras igrejas.
para a gente saber notícias deles e para que eles saibam notícias nossas. Muito importante. Bom, hoje em dia é só ver no YouTube, né? Mas enfim, mandar uma mensagem, tá? Mas é importante ir lá, falar com a pessoa. Tanto é que a carta foi entregue aqui, no meu entendimento, por esses dois personagens aqui, Tíquico e Onésimo. Eles levaram a carta, né? Quem falou, não, estou enviando aqui, então, enfim. Engraçado, porque o Onésimo era deles, então é como se o Onésimo... Que? Não entendi nada, você falou. O Onésimo, então, era deles, então é como se o Onésimo estivesse indo com Paulo Isso. e estivesse Voltando com a carta, Exatamente. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E aí tem a saudação da galera, né? E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus. E para mim tem sido consolação. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então, Epáfras também parece ser de Colossos, né? Junto com Onésimo. Engraçado que Aristarco, que a gente não sabe se era mal ou não, mas fez questão de falar que estava lá. Estava lá também, saudando, No caso, Aristarco, a gente realmente não sabe, ele estava preso lá, né? Não, sim, mas estava lá, não, manda um abraço para ele lá. É verdade. Eu nem conhecia. Manda um abraço pro pessoal lá também, então, aí botou lá um Aristarco. Enfim. Me perdi. Tá. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Então, Epáfras era um cara que zelava, ou seja, estava sempre orando. Ele era de Colossos, estava sempre orando por eles, zelando por eles. Enfim, era alguém que lutava por eles ali, né? Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então, Lucas era médico, tá? Não tem problema procurar o médico. Tem médico na Bíblia. Amém. Tá? Não tem problema nenhum. Esse Lucas aqui, a gente entende que é o autor do livro de Lucas, tá? E de Atos. Não tem. Não tem. É difícil. Então a gente precisa formar médicos que sejam tementes a Deus como Lucas. Isso, mas seria o ideal, né? Você ter pessoas dedicadas a isso, sim, muito importante. Inclusive, eu acho que as meninas da igreja crescendo deveriam buscar isso também, ser parteiras. Deveriam. Boas parteiras, enfim. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei também, que também seja lida na igreja dos laodicenses, a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Então, só para não deixar passar isso em branco, eu acho muito importante, a palavra de Deus, apesar de ser escrita para uma igreja local, com problemas locais, que o apóstolo Paulo conhece as pessoas, em que as pessoas conhecem o apóstolo Paulo, conhecem as pessoas que estão lá, todo mundo se conhece, a carta deve ser lida em outras igrejas. Toda a palavra de Deus, não existe distinção. Isso foi só para a igreja de Corintos. Isso foi só para a igreja de Éfeso. Não. A Bíblia é escrita para uma igreja local, naquele tempo, naquela época, mas é a palavra de Deus, portanto, ela é eterna e deve se aplicar a todas as igrejas, em todos os tempos, em todos os locais. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Então, Arquipo, eu não sei muito bem qual era o ministério dele, mas de qualquer maneira ele recebeu um e talvez não tivesse cumprido muito bem, né? Ele falou, atenta para cumprir, hein? Saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Amém? Então, estamos encerrados nossa escola bíblica.